Meu tema é nascer de novo. Qual é o tema? Nascer de novo. Que dia você nasceu? As mulheres falam o ano baixinho. Você falar o ano, não. Que dia você nasceu? Muito bem. Mas o convite para nós é nascer de novo. Está lá em João 3:3. Uma pessoa muito importante, mas era uma pessoa politicamente correta, né? Ele tinha medo de assumir a sua fé. Como muitos cristãos têm medo de assumir a sua fé. Então ele vai de noite falar com Jesus. É o Nicodemos, né? Ele foi com Jesus, né, de noite. E ele faz uma pergunta a Jesus, né? Sabemos que o Senhor é um mestre. Ninguém pode fazer milagre como o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Começou a elogiar Jesus, mas Jesus é vacinado contra elogio. Aí o Senhor fala uma palavra que você repete. Em verdade, te digo. Tira o caroço de manga da goela aí para falar. Em verdade, te digo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Esse homem é inteligente, mas ele é inteligente do jeito dele, né? Aí ele começou a pensar, mas como é que pode? Está aqui, ó, versículo 4. Como é que pode um homem renascer sendo velho? Já viu algumas coisas na internet, quando aquele filho grandão fala, mãe, eu quero entrar de novo, quer entrar na barriga da mãe de novo? Né? Que, a verdade, o parto, a criança é expulsa da barriga da mãe, né? Ela não quer sair dali. Tem tudo ali, ó, quentinho, só nadando e tal. De repente vem as contrações. A criança não quer nascer. Na verdade é isso. E ele falou, como é que pode um homem entrar e nascer pela segunda vez? E Jesus repete. Fala comigo. Em verdade te digo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Olha que coisa mais interessante, né? Outras traduções falam assim, ó, não poderá ver o reino dos céus. E aqui nessa Bíblia que explica muito bem, é quase uma forma de juramento, quando o Senhor fala assim, ó, em verdade, várias vezes ele falava assim, ele quer afirmar, é quase uma fórmula de juramento, dizendo que, né, não se trata de uma simples mudança ou conversão, mas de um novo ser, né? Ele dá uma revelação profunda. Primeira coisa, nascer de novo significa crer em Jesus. Quem crê em Jesus, diga eu. Qual o seu nome? A rua da sua casa. Número. O nome do seu cachorro. Não tem cachorro. É você, com o seu endereço. Está falando de você. Entendeu? Então, ele expressa aqui, né? Quando você fala que renascer de novo é crer em Jesus. Quem aqui é batizado, diga eu. Quem é católico, diga eu. Quem paga o dízimo, diga eu. Diminuiu um pouquinho, né, mão de vaca? Quem é sócio, quem contribui com a Canção Nova, diga eu. Abaixou mais um pouquinho. Antes de ir embora, passa ali, acerte suas contas ali, tá? Por favor. Então, minha gente, quem é batizado? Qual o nome do seu padrinho de batismo? Tio Augusto. A sua madrinha? Maria Mercedes Augusto, mãe do padre Edson. Qual a igreja você foi batizado? Qual a cidade?
O padre que te batizou. Quem tem certeza que é batizado, diga eu. Muito bem. No dia do seu batismo, eu amo celebrar o batismo. Casamento eu gosto de celebrar, mas eu celebro casamento para sempre. Pelo menos eu desafio os noivos. Já teve noivo que pediu para celebrar o casamento? E a Márcia estava conversando. A Márcia faz minha agenda, a Márcia é minha cabeça, né? E ela conversando com a pessoa, a Márcia falou: fala aquilo para ele. O Nelson está falando aqui. Se o casamento seu é para sempre. Falou, claro, porque ele só faz casamento se for para sempre. Aí falou para o rapaz: olha, o Nelson está lembrando aqui que ele só faz casamento para sempre. Porque é assim, gente. Esse dia eu fui em Lorena participar de um parênteses, participar de uma inauguração de uma sala de uma paróquia de um padre lá. E o padre falou assim: olha, o bispo está vindo aí, Dom Vladimir, abençoa a água, porque quando ele chegar está adiantado já. E eu estava sentado, o bispo chegou por trás assim, eu falei: ô senhor bispo, o padre falou assim: senhor bispo, o diácono Nelsinho já abençoou a água. Aí ele me olhou de cima e embaixo assim, e falou assim: vale. Fala comigo, vale. Muitos falavam: como é que fala com você, diácono? Fala bom dia, boa tarde, boa noite, pede a benção. Não, se falar bom dia, eu dou bom dia. Mas se pedir a benção, eu dou a benção. E a benção sacramental. E vale, fala. E maldição de diácono também é mais forte que maldição de padre. Pega. Então, eu estou brincando, mas a verdade é essa. Então, você sabe que o rapaz, aí passou, chegando perto do casamento, foi mais assim, o casamento lá, a agenda, ela ligou, falou: não vai ter mais casamento não. Eu falei: como assim? Ele ficou pensando naquela frase que você falou lá, só faz para sempre. Começou a olhar como ela tratava a mãe dele, comprava um presente de R$500 para a mãe dela e um de R$20 no xing-ling para a mãe dele. Começou a pôr defeito, tudo que a mãe dele falava põe defeito. Quando nós casávamos vai acabar isso. Ele foi olhando e terminou o namoro. E não teve casamento. Porque é para sempre. Então a graça que você é batizado, levante a mão. Nesse dia, o Divino Espírito Santo foi derramado sobre você. O padre, o bispo que te batizou, não é? Ele pegou a água. A artrose está fogo. O bispo, o padre, o diácono te batizou. Pegou a água e falou: te batizo em nome do Pai, do... Ele está com medo. Não pode molhar a cama, ele pode molhar, né? Espírito Santo. E do... Naquele dia, o Espírito Santo de Deus, que fez do céu, a terra, o mar, as estrelas, veio morar onde? Faz assim. Quem é batizado, faz assim. Dentro de mim. Não mereço, mas agradeço. Naquele dia você renasceu de novo. Inclusive várias orações no sacramento do batismo falam sobre isso. Tem todo o simbolismo. Vemos alguns irmãos batizando, não na igreja católica, de roupa preta. Meu Deus, parece um show. E solta aquele foguete cheio de papelzinho picado na hora. Roupa preta, batismo. Nada a ver, mas a cor do batismo, cada coisa tem o seu sentido, né? Para os câmeras, o pessoal usa roupa mais escura e tal. Mas a cor é branca. Por quê? Tem inclusive uma oração. Você se revestiu de Cristo, por isso traz essa veste branca. Então naquele dia, você foi perdoado, lavado de todos os seus pecados. Tanto é que um adulto, quando vai ser batizado, ele não precisa confessar para ser batizado. O próprio sacramento do batismo apaga todos os pecados. Que dia você foi batizado?
14 de agosto de 60. Naquele dia, você pequenininho, que trazia o embrião do pecado, que ia rumo ao inferno mesmo, se não fosse batizado, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, é a palavra de Deus. Você nasceu de novo, você recebeu uma veste branca, mas a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, uma decepção aqui, uma mágoa ali, uma notícia ruim, a perda de um pai, de uma mãe, muito cedo, um sofrimento, e aquela roupa linda que você recebeu, vai sendo manchada, então, você precisa renovar essa bênção, e essa grande graça que Deus quer nos dar, a gente nascer de novo. Por isso tem várias passagens que falam para nós sobre isso, né? Romanos 6, 3 a 4, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, assim nós também andemos em novidade de vida. O batismo que agora também, primeira carta de Pedro 3, 21, o batismo que agora também nos salva, não é a remoção de sujeira do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. E nós vemos nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de purificação que Deus quer nos chamar. Sabia que carnaval vem da palavra carnevale, que é a festa da carne, uma festa pagã. Mas a igreja pegou como o Natal também, a data do Natal era uma festa pagã, a igreja pegava e cristianizava essas datas. Carnevale, o que era carnevale? Era a despedida da carne. Eu tenho um filho, Lucas, que ele é um cozinheiro de mão cheia, sabe? Aprendeu com o pai, com a mãe. Cara, todo mundo cozinha bem. Hoje ele acordou às 3 da manhã, queria fazer uma costela de chão. E eu voei lá, achei que era 1h15, fui lá, comi metade da costela e voltei aqui. Eu ia trazer para vocês, mas fui correndo demais, não deu tempo. E ele às 3 da manhã, estava lá, já assando essa costela. Terminou no meio-dia. Gente, vocês não vão ficar com desejo, mas você pegava o osso, tirava assim, ó, saía o osso, devagarzinho assim. Você mordia aquele macio, aquela macia. Vai ter que confessar. A Ju não gosta. Gente, e ficou aquela costela bem gostosa, aquela gordurinha branca que não faz mal. Olha, acabou tudo, não deu para ninguém. Então, minha gente, então hoje, o que era a festa da carne, carnevale? Como os cristãos iam jejuar na quaresma, eles faziam 4 dias de churrasco. Como se, tem alguém do sul aqui? Poxa, esse pessoal sabe fazer churrasco, hein? Pelo amor de Deus. Fazer um churrasco, uma festa, para despedir da carne, porque na quaresma iriam jejuar, entendeu? Essa é a origem do carnevale. Mas depois acharam que para ajudar na festa, tinha que ter umas birita no meio. Aí estava muito calor, que as mulheres tinham que ir peladas, os homens pelados. Tinha que ter um tum-tum, patigudum, paligundum, vai começar, né? E alguns ritmos hoje, das escolas de samba, são verdadeiras invocações das entidades, né? De Oxóssi, são invocações mesmo de espiritismo, ali é uma sessão espírita mesmo ali, né? Invocações dos orixás e tudo mais, o ritmo. E começaram a incrementar o carnaval e deu no que é hoje. Mas ele existia para os cristãos como despedida da carne, porque não ia comer. Quem é que faz jejum na quaresma? Levanta a mão. Muito bem, mas não é o jejum pelo jejum. Tem uma senhora que na quaresma ela me procurava, pedia para eu rezar para ela. Reza para mim, diácono. Eu falei, por quê? Porque está chegando a quaresma, o meu marido na quaresma, ele jejua. Eu falei, mas o seu marido é um santo. Deixa ele jejuar, mulher, porque você está pegando no pé do homem, diácono. Ele jejua porque ele gosta muito de carne. Mas ele fica nervoso, diácono. Ele chuta a parede, ele chuta a porta, chuta o gato.
ele briga com a gente, ele grita com a gente, quase que ele me bate, ele xinga os filhos, ele xinga todo mundo. Por quê? Está fazendo penitência de carne. O que adianta a penitência dessa? O cara jejua e faz aquela bagunça na casa dele, porque está jejuando, que está com abstinência de carne. E vários papas, o Papa Leão esses dias também já nos falou sobre isso, e o Papa Francisco falou muitas vezes, olha só, há o jejum da língua. Quem tem língua aí? Olha o tamanho, pelo amor de Deus. O jejum da língua. Evitar, fala comigo, fofoca, crítica, ofensa, murmurações. Está muito presente na história da igreja. E tem a fofoca espiritual. Chega assim, você fala, olha aqui, vamos rezar pela Dona Maria das Neves. Aí a pergunta, por quê? Por quê? Você não sabe? Ela vai passar o motivo da oração. Ela bate no marido. E aí começa, nossa, vamos rezar para ela, né? E continua a oração, mas começou espiritual. Começa espiritual e acaba no carnal. O Padre Marcelo ontem colocou 3 coisas que nós não íamos falar na quaresma, banir nossas casas. A terceira ele esqueceu. Vou lembrar ele qual é a terceira. Primeira coisa, a palavra desgraçado, desgraça. Não falar em casa isso. Você é um desgraçado. Essa palavra, olha, palavra muito forte. Tem que ser banido da sua casa falar essa palavra. Outra palavra, minha casa é o inferno. Essa casa é o inferno. Banir essas palavras. Os palavrões, não é? Às vezes escapa uma aí sem querer. Lembra do Padre Léo, que o padre estava fazendo uma cerca, tinha uma criança olhando? Criança olhando, o padre, e o padre ficou encabulado, ele falou, ô meu filho, você não sai daí, estou vendo você aí, você está aprendendo a fazer a cerca com o padre? Ele falou, não, eu quero ver o que o padre vai falar quando acertar o martelo no dedo. É nessa hora, né? Nessa hora, dá aquela dor que sai aquele, né? Então, essa renovação da quaresma tem que banir de nossa vida. Evitar fofoca e julgamento. Fala conosco. Evitar. Falar menos e ouvir mais. Usar palavras que edifiquem. Jejuar de palavras agressivas ou destrutivas. Não, eu sou assim mesmo. É o meu jeito. Eu sou muito franco. Não, você é essa educação mesmo. Né? Você é um jumento batizado, às vezes. Dá aquele coice. Porque a verdade sem caridade, ela machuca, ela magoa. Não adianta. Não é? Às vezes você está encurralado, você tem que ser firme ali. Mas tem gente que é o dia a dia da pessoa ser desagradável. A pessoa parece ter uma alegria de ser desagradável. Então, jejum de palavras que ferem, jejum de reclamações e de negatividade. Então, resumindo, o jejum da quaresma, não falar mal dos outros. Fala. Evitar discussões necessárias. Ô, gente, chega aquele almoço de família. Tem até uns memes aí, né? Eu acho muito engraçado na internet. Alguém fala de partido. Quem ia votar em quem? Nossa, começa o pau, né? Discutir política. Quantos que brigam. E no WhatsApp, então? Quem já entrou e saiu no WhatsApp 10 vezes e voltou na família? Levanta a mão. Nossa. Aí você manda um recado para uma pessoa, manda no grupo, que ferve, outro fala e diz. Nossa, entre irmãos, né? Sei como é que é. Quanto rolo no WhatsApp, que falou uma coisa que não devia ter falado, quanta briga no WhatsApp. Evitar discussão desnecessária, negócio de time também, não é verdade?
Ontem o padre Marcelo estava tirando sarro lá dos corintianos, dos palmeirenses lá, mas tudo na brincadeira. Falar palavras de encorajamento. Promover paz em vez de conflito. Este jejum está muito ligado ao ensinamento bíblico, né? São Tiago já fala do poder da língua, né? Então é muito importante, né? O jejum não deve ser apenas alimentar. Aliás, se você não vai comer carne na quaresma, você vai economizar, né? Ou vai tomar um refrigerante, vai comer um chocolate. Aquilo que você economizou deve ser revertido aos pobres, uma pessoa que precisa. Não é só você parar de comer, mas aquilo que você calcula mais ou menos. Puxa, eu não comi carne tal dia, eu economizei tanto mais ou menos. Deve ser revertido até para o pobre, até comprar uma carne para o pobre, né? Talvez, né? No meio do caminho havia um pobre no meio do caminho. Sempre tem um pobre no meio do caminho, esperando a gente para ajudar. Então a importância, não é? Repete comigo: a quaresma é tempo de oração, jejum e caridade. Abrir o coração para Deus e para os irmãos. Nós estamos na segunda-feira de carnaval ainda é terça, já está falando de quaresma. Por quê? Carnevale é a despedida da carne, não é? Então muitos que vão no carnaval da terça para a quarta já estão entrando no tempo santo da quaresma, já violando depois da meia-noite esse tempo. Eles estão condenados? Não, Deus tem a sua maneira de salvar. Rezemos por eles, não é? Rezemos por eles, mas estão entrando nesse tempo. Então a importância de renascer, esse nascer de novo é no nosso dia a dia, esse nosso dia a dia, cuidar das pessoas, né? Ter paciência com as pessoas, né? Eu vejo, agora minha mãe faleceu faz pouco tempo, poucos meses, o carinho e o respeito que meus filhos, toda a família tinha com a minha mãe, né? Dona Rosa, a Dona Rosa cheirosa, Rosa mais cheirosa do mundo, tinha que dar banho nela, de cuidar dela, e ela era brava, ia dar banho, falou: eu tomei banho ontem, para que isso? A frase é: para que isso? Eu tinha que cuidar dela e falava com ela mais firme, chamava a atenção dela, porque ela caía da cama, queria se levantar, falava: mãe, não faça assim. Ela: para que isso? Fala aí, para que isso? E a gente sabe, uma pessoa de idade vai continuar repetindo a mesma coisa sempre, e ter essa paciência, ter esse respeito. E quando foi para minha mãe, que ela morava com meu irmão em outra cidade, para ela morar em casa com a gente, e eu fiquei, né, numa situação, até que o dia que a Márcia Correia falou assim: vamos trazer sua mãe para morar com a gente. Aí eu estava esperando, é minha mãe, não era a mãe dela, né? E olha, a Márcia foi a filha, né, da minha mãe, quarta filha. Somos 3 irmãos e somos 2 irmãos. Mas a Márcia foi a quarta filha da minha mãe. Minha mãe chamava mais a Márcia do que eu. Parecia que, eu falei no velório da minha mãe, que eu era o genro e a Márcia era a filha. De cuidar, tocar fralda. E cuidar mesmo, tocar fralda 1, 2, 3, 4, 5 vezes. De dar de comer. De cuidar mesmo. E eu ouvi minha mãe, às vezes, meia-noite e meia, chamar: Márcia, Márcia, Márcia. Mas corria lá: cadê o povo dessa casa? Quero ver gente. Meia-noite e meia. Dona Rosa, é hora de dormir, Dona Rosa. Que ela respondia? Fala aí, para que isso? Fala, pessoa, para que isso? Ela fala: para que isso? E vê o respeito. E quando você vive assim, você vê os filhos, né? Meu pai também ficou doente. Meu pai, que era um músico, né? Meu pai é um músico, tocava bandolim, cavaquinho muito bem. E meu pai tirava muita coisa de ouvido também. Ô filho, eu peguei uma música daquele rapaz cego lá. Dá um dó maior para mim, maestro.
Não, acho que é Sol. Não é, Mi maior. Sol. I just call to say I love you. Ó. I just call. Isso no cavaquinho. Olha, filho, aquele rapaz cego. É o Stevie Wonder, né? E meu pai era assim um músico. Continue confundindo, maestrina. Ela gosta de Celeste também. 20 minutos, faltando ou faltando? Estava falando do meu pai. Então meu pai era um músico. E quando ele, alegria dono de bar, ele chegava e enchia o bar. Enchia o bar de gente. Porque o pessoal queria ver ele tocar. Era a alegria do dono de bar. Ele nunca estava com dinheiro, não precisava. Ele era disputado. E eu sempre conto isso. Meu pai saía quinta-feira para buscar a mistura da janta. Voltava terça. Sem a mistura. Onde tinha um grupo de música, chamava ele ia embora. E minha mãe um dia reuniu a gente, eu conto sempre essa história, eu gosto muito de contar. A gente era uma escadinha, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e a escadinha falou: seu pai está numa vida errada aí, seu pai está numa vida que não sei até quando eu vou aguentar. E ela disse: mas é seu pai, e respeita. Nossa. E quando o pai ficou doente com câncer, tumor aqui no peito, parecia um caroço de um limão. Quem foi continuar cuidando dele até ele morrer foi eu e meus irmãos, dar banho, cuidar. Nascer de novo dentro de casa. Como é que você trata seu pai, sua mãe, o sogro, a sogra, seus cunhados, seus irmãos? Tem gente que fala que é cristão, que não fala com o próprio irmão. Isso é um pecado que clama aos céus. E essa pregação que irmão, cunhado não é parente, isso aí não vem de Deus não, isso é errado. Quando Caim matou Abel, o Senhor viu Caim, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Onde está o teu? Onde está o teu irmão? E quantas brigas dentro da família que ferem o coração das pessoas, que machuca, que tira o pior das pessoas. É duro isso, né? A gente queria ter mais paz dentro de casa, mas por bobeira, o demônio tocando, atingindo as famílias, dividindo. É preciso nascer de novo esse respeito dentro de casa, começando dentro de casa, neste amor, vendo o perdão, a reconciliação. Aí você vê que isso vai passando para os filhos. Quando meu pai chegava em casa todo debilitado, o Gabriel e o Lucas iam no carro, faltava pegar meu pai no colo, vamos, vô, cada um segurando meu pai assim, aquele carinho, com a minha mãe também. Oi, vovó. Beijava a avó. O único momento que a minha mãe sorria, quando ela via os netos e os bisnetos. Então esse carinho. Aí o pequenininho, o netinho Samuel da Miriam, porque o pai dele também, o pai dele e o avô, tem a dona Gessida, o seu Januário, que mora aqui pertinho da igreja, há anos, vive de forma vegetativa na cama. Ele vai ajudar o pai, ele pega o dedinho, passar a pomada. Quando minha mãe era muito branquinha, machucava, ia passar aquela pomada, né? Para tirar aquele... Eu quero passar. Ali com o dedinho, passando a pomada. Isso eles aprendem desde pequeno. Se vê você cuidar. Isso me fez ouvir uma coisa da Miriam, quando ela tinha 16 anos. Estava no encontro com uns 10 mil casais lá no centro de evangelização, com o padre Cristo Shankar, querido. E ela pegou o microfone e falou assim: eu tenho um propósito no meu coração. Quando meu pai e minha mãe ficarem velhinhos, eu vou cuidar deles como eles cuidam dos pais dele. Nossa, eu chorei nessa hora. Como meu pai cuida da mãe dele e da mãe da minha mãe. Como minha mãe cuida do meu avô, da mãe dela e da mãe do meu pai. Eu vou cuidar dos meus pais assim. Vamos aplaudir a família. Daí você vê que nascer de novo não é somente uma teoria, mas é na prática, que é que você renasça na dureza, tendo que perdoar, reconciliar, porque tem pessoas que tiram o pior de nós, e você não deixar isso, não.
Você não deixar isso. Sempre lutar para unir a família, para unir a família, para unir a família. Não desistir da família. Criar esse respeito, porque na família da Márcia são 7 irmãos. Minha família são 5. E desde pequeno, meus filhos conviveram muito com os tios. E esses tios ajudaram muito na formação dos meninos. São muito amorosos com os tios. E não é assim, eu tenho o tio Marcelo, da tia Maristela, que faz 21 anos que eu celebrei o casamento deles. Como eles têm um diácono na família, né? Batizado de casamento, eu que celebro. Então, o Marcelo é casado com a irmã da Márcia, a Maristela. Mas fala, ele é casado com a minha tia. Não. Se é casado da igreja, é um só. Então, para as crianças, desde pequeno, desde 21 anos atrás, 22, 23, que eles namoraram, não tem esse negócio que o tio é casado com a minha tia. É tio. Quem tem tio aí? Levanta a mão. Quantos tios você tem? Monta a mão. Você tem tio, Márcio? Quantos? 11. Você tem tio, Juliana? Quantos? Mais de 10? 2, 5? Dá um para mim. Não tem nenhum tio, gente. Da parte de pai, da parte de mãe, nenhum tio. Todo mundo foi embora já. Que delícia que é tio, né, gente? Quem tem lembrança boa de tio? Levanta a mão. Puxa vida. A gente lá na roça, Santa Rita de Sapucaí, Cachoeirinha, tio Zeca, na hora de dormir, o fogão de lenha aceso lá, estalando, queimando o restinho da lenha. Aí falava, benção tio, Deus te abençoe. Dorme com Deus também. Benção tia, Deus te abençoe. Dorme com Deus também. Oi primo, oi Vicente, dorme com Deus também. Até a mulher falar, para! E a gente parar, né? Dormindo no colchão de palha. E na avó, dormindo no quarto da avó, aquele chão de madeira. Aí de repente, começava a mexer. Menino! Ela falava, e dormia com ela, ouvindo ela rezando. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. O terço. Menino, você não consigo dormir, você fica mexendo no colchão de palha. Falei, vó, tem muito pernilongo. Ah, peraí. Ia lá, tic. Ficava a bomba de flit, né? Levantava o lençol e... Tss, tss, tss. E ela gostou, geladinho na perna, aquele geladinho na perna, nos braços. Gente, você fazia assim, é mais que o incenso do seminarista. Você não via nada no quarto. A gente desmaiava, né? Não sei. Matava. Eu não tinha rinite, não tinha nada, né? Enquanto pegava piolho, punha um neocídio na cabeça e punha aquele negócio. Tempo do metiolate ainda. Quem conhece o metiolate? Meu Deus do céu. E nós sobrevivemos tudo isso. Mas o amor, o cuidado que tinha. A avó, tudo era sal, a avó Olímpia. A gente ia para a roça, andava o dia inteiro de cavalo, no pelo. Aí assava a bunda, tudo. Nós tinha 10, 12 anos. Chegava de tarde, lembro até hoje. Aquele fogão a lenha aceso. A tia tinha uma chaleirona preta, grande. E a avó ia pôr na água quente, assim, naquela bacia, olhando para a gente. Pegava, falava, 2 mãozonas de sal grosso, punha na água, fazia assim, falava, senta. A gente olhava para a mãe fazia assim. Era a mãe dela. Aí, senta. Nossa. Olha o lance, ó. Você tá rindo, não é você, né? Senta! Ai. Massa. Parava na hora. Aí viu o irmão. Aí, o irmão rindo, não é assim? Aí é só vez. No outro dia, estava andando no cavalo novo, assava a bunda de novo. Lembranças boas. Coisas do sangue da nossa história, que você precisa restaurar, contar para os seus filhos. Quando era pequeno, a gente apanhava junto, né? Eu e meu irmão, quanto abriu gente dele para defender ele. Pois em casa, eu falava, não, faz não, rapaz. Ele estava errado, mas eu deixar ele apanhar na rua, não. E traz isso para a comunidade também. Irmão que é irmão, não fala mal para os outros da comunidade. Que irmão que é esse? Que fala mal do próprio irmão na rua? Não. Quando você vê alguém falando mal de uma família, fique esperto. Essa pessoa não é normal. Tem problema.
Você não pode acreditar nessas coisas. Você vai por aí, está falando mal da família. Não, família se reúne em casa, aí quebra o pau lá e fala, vamos aqui lavar, né? Aí lava a roupa lá, mas dentro de casa, mas para os outros você defende. Eu nunca admiti que falasse mal da Canção Nova. Em casa nunca falaram mal da Canção Nova. Mesmo meus filhos adolescentes, eles viam umas coisas que, opa, o que você está falando aí? Eles sabiam já. E eles viam como é que a gente lidava com os defeitos das pessoas de comunidade. Família tem defeitos? Pessoas têm defeitos? Sim ou não? Claro que todo lugar tem. Mas a maneira como você vai tratar isso é que vai gerar esse nascer de novo. Estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando muito difícil. Para terminar, terminando, filho? Pelo amor de Deus, rapaz. Para terminar, o Pai João dizia o seguinte, ó. Para uma pessoa crescer como pessoa, ter cura no seu coração, na sua história e na sua vida, ter crescimento como pessoa humana, como pessoa de Deus, tem que ter um ambiente de família, certo? Para a pessoa crescer então como pessoa, tem que ter o quê? Um ambiente de família. Concordam? Vamos repetir então. Eu falo, você repete. Para que uma pessoa cresça como pessoa humana, pessoa de Deus, para que ela seja curada e tenha um crescimento, é preciso um ambiente de por isso muita gente fala contra a família. Vamos destruir a família tradicional. Qual é a família tradicional? Pai e mãe. A única família, né? Família pai e mãe. Essa quer destruir essa família. Por quê? Não vai ter mais crescimento e cura. Mas ele diz, só que esse ambiente de família que precisa a pessoa crescer, não está pronto. Para a pessoa crescer tem que ter um ambiente de família. Esse ambiente está pronto? Não está pronto. E Pai João diz o seguinte, ele é construído pelas pessoas que convivem juntas. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então vou repetir. Pai João nos fala. Pessoa crescer na sua cura, no seu crescimento como pessoa, tem que ter um ambiente de família. Esse ambiente está pronto? Não. Quem constrói esse ambiente? Fala, eu. É você que ajuda nesse ambiente. Não adianta reclamar da sua família, xingar, falar palavras de maldição. Você precisa ajudar a criar esse ambiente de família. Entendeu? Para que haja cura e crescimento. É o papel do pai, da mãe, dos irmãos. Muitas vezes jogar água, está fervendo tudo lá. Ô meu irmão, você me perdoa aí. Jogar uma água na fogueira. Não é? Quem vai ser beneficiado serão nossos sobrinhos, nossos filhos, o convívio da família. Eu não sei que pé está a sua família, mas talvez você precise nascer de novo na sua casa. Reconstruir aquele irmão que você não fala com ele faz tempo, nem quer saber, porque teve uma discussão boba, por bobeira, ou então discussão séria por causa de inventário, por causa de meio e meia de terra, por causa de meio e meia de seco, por causa de vaca, por causa de casa de aluguel, e você não falou mais com seu irmão. Que tristeza que ficou a sua vida. Quando era pequeno, vocês brincavam junto, apanharam junto, tanta coisa fizeram junto, agora cresceram, por causa de coisas, foram perdendo essa graça de Deus. Quem quer nascer de novo aí? Quem precisa nascer de novo? Vamos ficar em pé então, e pedir a Deus, que nos dê essa graça, de renascer de novo, na nossa família. Ah, mas a minha família está... Eu não sei o que eu vou fazer. Pede a Deus, fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Pede essa graça. Que venha o Espírito Santo sobre a nossa família. Que venha o Espírito Santo sobre aquelas pessoas mais difíceis. Que você tem mais dificuldade na sua família. Deixa aqui suas mágoas, seus ressentimentos. Vamos nascer de novo para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores esposos,
melhores irmãos, cunhados, melhor sogro, melhor sogra, melhor genro, melhor nora, porque esse ambiente de família precisa para que as pessoas cresçam. Peçamos essa graça a Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ergue o teu braço. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo.